Bom, galerinha, estamos aqui com o Guilherme Freitas e eu tô muito feliz por ele ter aceitado. E nossa, achei muito legal que você foi super humilde assim, você foi lá, aceitou, depois compartilhou, depois eu, nossa, que legal. Imagina, nossa, só de. Eu vi o seu trabalho lá e falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque eu não conheço tudo sobre ela. Aí eu fui atrás de você, do que você tava fazendo aqui. Vou caçar todas as suas coisas que você fez lá de outras entrevistas no YouTube também. Eu vou dar uma conferida, porque só os títulos eu já achei muita coisa interessante lá, tô doido pra ver. E domingo agora tem mais, né? Vai ter Sim, Gringo. vai ter o gringo, vai ser legal. Eu Ai, que geralmente, maneiro. nossa, eu sou terrível em entrevista com gringo. Eu tava, Nossa, primeira vez que eu tive que mediar alguma conversa ou coisa assim também, eu fiquei. Eu não tenho adjetivo suficiente pra falar com as coisas, sabe? Então, repetitivo. Awesome, awesome. Nossa. sim. Bom, com certeza todo mundo aqui conhece você, mas conta um pouco da sua trajetória pra gente. Nossa, Vicky, eu tava pensando nisso. Quem me conhece provavelmente também conhece Doug Lira, que é um querido amigo, querido parceiro aí de negócio também, né? O Doug abriu uma escola agora, falando sobre o mercado de trabalho, sobre esse tipo de coisa, né? Que é a Arte Revide. E outro dia a gente tava ali, junto assim, olhando e falando: caraca, olha só onde a gente tá, né? Porque agora, assim, pensando bem, uns 10 anos já, né, que eu comecei a tentar, eu acho. Que Tenta. foi nessa de. Vamos ver o que tem nisso daí, né? Mas eu acho que deu bem certo até, viu? Pensando, né, retrospectivamente. E foi, assim, é engraçado, porque é, acho que se eu tivesse tentado mais, acho que talvez teria me ferrado bastante, que era uma coisa que eu comentava Eu comentei com o Doug, assim, também, que era isso. Tipo assim, nossa, eu não tinha o mega sonho de trampar pra essa ou aquela empresa, sabe? Que é uma coisa que acho Aham. que a galera hoje começa a ter muito mais, né? Esse, a, a vontade de fazer as coisas é muito mais específica hoje, né? E pro Doug, quer trampar com desenho, ele tava fazendo caricatura. E o meu também era mais ou menos assim, sabe? Então, eu comecei na faculdade de publicidade e propaganda, fui pulando de estágio em estágio e no meio disso, até terminar a faculdade, eu comecei a fazer freela. E aí as coisas começaram a andar nesse sentido também. E veio o canal junto, né? Que eu fui desenvolvendo pelo lado ali. E aí chegamos aqui. E eu tô assim, quase. Eu tô com 28 agora. E eu tô entrando na crise dos 28. Dos É. 20, quer dizer, dos 30. Tá batendo assim. Eita. Tem a mesma idade que eu. A É gente tá- mesmo? A gente tem a Aham. mesma idade. Como é que tá as crises existencial aí? Tá, Oh, tá ruim? lidando assim, sabe? Lidando daquele jeito. É muito estranho isso. Eu não tava esperando nada. Eu já anotei aqui que a gente comentou antes, né, sobre introvertido e extrovertido. Agora eu vou ter que pesquisar e ler também sobre a crise dos 30, porque eu já tô. Eu vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar mesmo. Era ambi quê? Ambivertido. É que a gente tava. Ambivertido. Isso, a gente tava falando aqui antes de começar a stream que tem as pessoas extrovertidas e as introvertidas, mas tem o ambivertido, que é mais ou menos o nosso perfil. Somos pessoas Uhum. extrovertidas, gostamos de conversar, fazemos live e tudo, mas a gente gosta de ficar só em casa, muito caseiro e etc. Exatamente. Nossa, eu até hoje tenho o privilégio de dizer que eu nunca fui num show. E eu, Nossa, sério? eu, Não, show, eu porque já fui. eu olho assim, eu falo. Milhão de pessoas em pé por várias horas ouvindo música alta. Eu falo, não. E aí, mas assim, uma hora eu vou ter que ir. Porque eu quero tirar da lista. Quero tirar da listinha. Eu, em novembro, eu quero ir pro show do Evanescence. Vai ter Mas aqui. aí é tentador. É tipo, é a minha banda favorita da Ai, infância. que legal. Uhum. Teve uma infância emo, então, né? Já jogando Já, nossa, já Deus. me entregou assim. Ai. Eu admito, eu era emo mesmo. Eu pintei unha de preto, gente.
Só não tive franja muito grande porque não deu tempo. Eu acabei caindo em outra coisa muito rápido. Meu período foi muito curto. Ah, o meu foi Quem, longo, nossa. Não, até hoje eu quem uso tiver um franja, dá, mercado dá pra ver cultiver. que não saiu ainda. Tipo assim, foi embora, mas foi uns 80%. Uns 20% ainda tá no cabelo. Ai, ai. Mas aí, me conta, seu canal, então você começou há 10 anos atrás? Você Foi, decidiu, tipo, foi sim. estudar arte já com o canal junto ao mesmo tempo? Foi muito. Eu não sei, assim, é muito engraçado. Eu vejo muitas pessoas perguntar. Uma coisa que o pessoal me pergunta também às vezes é quando você começou a desenhar. Sei lá, né? Começar a desenhar, nossa, não faço ideia. Mas eu também não lembro, às vezes, que assim, quando que eu decidi que eu ia levar a sério, sabe? Eu não lembro. Porque aí eu tava pensando, se eu decidi em algum momento, foi antes de eu começar o canal. Falei, então já faz mais de 10 anos que eu decidi esse negócio. Eu acho que a minha memória é muito ruim pra esse tipo de coisa. Mas quando eu comecei o canal, ele não era pra ser um canal de desenho. Isso era uma coisa que tava na minha cabeça. Mas eu acabei postando desenho porque eu adorava desenhar, tava fazendo, né? E eu tinha gravado por gravar. Eu falei, eu vou postar aqui, né? Era pra ser um canal de games. Porque 2010, 2011, 2012. Era o que Nossa, tava em alta, né? nossa, estourando os desenhos os vídeos de Minecraft, de não sei o quê. E aí eu falei, não, vou fazer um canal de games. Nem tinha computador que rodava tudo assim mesmo. Então ia ser o canal de games que rodavam, sabe? Canal É, de. Como é que é o nome daquele. Campo Minado. pô, o que roda Stream ali, de né? Campo Minado. Eu acabei postando desenho, postei um, postei dois, postei três. Eu vi assim, aí eu decidi que ia fazer um canal de vlog, porque vlog também era outra coisa, né? 2010 ali, aquele formatinho é, que tinha galerinha que fazia. Eu tentei fazer alguma coisinha assim também, mas eu falava, mas eu vou colocar um desenho no final. Até que o desenho virou o foco mesmo, 100% assim. E eu fui fazendo. Eu lembro que 2016 foi um ano em que eu falei assim, vou comprar um curso online pela primeira vez, foi do Schoolism, né? Que era do Que era o mais Sam conhecido na Wilson. época, né? Um dos. É, sim, era um dos, assim, e eu lembro que eu usei o dinheiro do YouTube, os primeiros, sei lá, 3 anos de YouTube, eu usei parte desse dinheiro pra comprar esse curso que era em dólar, né? Aí eu tinha dólar pela primeira vez, tinha conta no PayPal pela primeira vez na vida, né? Porque eu não tinha cartão internacional, nem coisa do gênero, então aí eu consegui assistir as aulas lá, e eu penso muito nesse impacto hoje, assim, pra mim, porque até depois, quando eu decido fazer o meu curso, né, que é um ano e meio depois, né, que eu tento fazer e lançar. Tento não, né? Lanço meu primeiro. Eu fiquei assim também, caraca, né? Se eu não tivesse topado com isso, nossa, nem sei como é que ia ter sido também. Foi importante pra caramba. Ah, foi bem interessante a sua motivação, assim. Ela foi meio que natural, né? Algo assim, eu gosto de desenhar. Não foi igual você mencionou, né? Que as pessoas hoje em dia elas são muito específicas. Eu quero fazer isso, para essa empresa tal. Foi algo muito Sim. mais fluido, assim. Sim, e foi graças à bênção da ignorância. Eu nem tinha condições. Eu não tinha condições de conhecer o suficiente pra sonhar específico, sabe? Eu tava pensando nisso com o Doug. Hoje eu acho que as pessoas têm mais disso mesmo, porque tem muito mais informação. Você sabe que Riot Games, a Blizzard existe, lá dentro tem não sei o que faz nananã, sabe? E o Wizards of the Coast, babá, e tal. Então Sim. é muito mais fácil você sonhar em trabalhar ali ou lá, né? Antes era o clássico, você já deve ter ouvido também, né? Você desenha? Nossa, você devia trabalhar para Maurício de Souza, né? Teve. Como Também que eu faço tinha um, isso? nossa, você desenha, por que você não faz tatuagem? Não faz tatuagem, exatamente. Eu tenho até os amigos tatuador que eu falo assim, ai, gente, vocês me desculpam, mas me perguntaram tanto, me pediram tanto pra fazer tatuagem quando eu era criança que eu peguei birra de vocês, viu? Mas o. Ai, ai. Eu não conseguiria, não. Nossa, eu vejo Imagina! a agulha. Não, eu tenho nervo também, eu sou muito de nervo, assim, com essas coisas. Eu vejo os outros tomando injeção, tirando sangue, fazendo as coisas, eu passo mal. Quando é comigo, eu passo menos mal. Mas quando é pros outros, eu vejo os outros, Nossa Senhora. E você acha que esse seu começo no YouTube, ele te ajudou em questão de você iniciar a sua carreira
Assim, eu sei que fazer YouTube querendo ou não, é uma profissão, com certeza. É a carreira É uma paralela carreira, ali, é. Mas tem a carreira com ilustração mesmo. Você acha que ela Sim. aconteceu por causa do YouTube? Ou meio que foi um mix de você se divulgar, mais o seu portfólio que você construiu nesse período? O legal do YouTube, assim, pra mim, é que ele me deu uma motivação muito específica pra continuar produzindo. Porque aquele tipo de o que que eu desenho, pra que que eu desenho, sabe? Lá eu tinha, não, eu vou desenhar pra poder gravar, pra poder postar. E eu tenho que postar com essa certa frequência pra que isso dê certo e tudo mais. Então foi uma maneira de eu me motivar ali sem ter um grande sonho externo profissional maior, né, com ilustração. Foi um motivo legal. E o resto foi muito natural mesmo, foi meio que acontecendo, foi rolando assim. Mas eu lembro que foi também nessa que eu aprendi outras coisas que hoje também compõem parte desse empreendimento de fazer curso, de fazer material educativo e tudo mais, que é escrever roteiro, que é gravar, editar vídeo, que é pensar numa abertura. Aí, nossa, eu tenho que fazer a marca do canal, e lá, lá. E aí você acaba se metendo um pouquinho em design, um pouquinho em não sei o Sim, quê, um né? pouquinho de tudo. Tem que saber um pouquinho de tudo pra fazer isso sozinho, né? E só em 2018 que eu comecei a ter o Matheus, o Crônago, né, pra me ajudar com a edição do canal. Então até aquele ponto ali, os primeiros 5 anos, foi tudo sozinho, sabe? Então, e eu falei, não, eu quero uma abertura 3D. E aí, eu falei, eu sei 3D? Eu usei o ZBrush em 2011, formado, né? Aí, aí eu fucei lá, cinema 4D, mexi um pouquinho, fui pro Blender depois. E, e eu, nossa, adoro 3D também. E o canal, a coisa que eu mais gosto do canal é que ele me dá essa possibilidade de eu falar assim, ó, vou fazer um vídeo sobre 3D, e aí eu consigo justificar eu fazer qualquer coisa com a minha carreira nesse sentido, sabe? Porque pelo menos, tá virando um vídeo, então não tem problema. Conteúdo. Tudo é conteúdo. É conteúdo, gente, é só isso, não tem Não é eu outra coisa. desviando aqui do que eu tinha que estudar. Não, eu não estou perdido, eu sou multidisciplinar. Isso é uma coisa que eu ainda penso bastante, assim, eu me meto muito a fazer muitas coisas e eu lembro que eu gosto de animação, eu gosto de storyboard também, eu gosto de 3D, eu gosto de animação 3D, eu gosto de games, porque de alguma maneira é tudo isso que motiva a gente, né, lá no começo, Sim, a vontade de querer trabalhar com arte, né, sim, tipo, pô, eu quero fazer coisas que nem essas que eu assisto, que eu jogo, que eu leio no quadrinho, no gibi, né, e só que cada uma dessas coisas é tão complexa em si mesma, sabe? Tanta sim. coisa diferente. Não dá pra ser É bom, né, assim, em tudo, tudo. A gente muito consegue difícil. ser, consegue ser bom em um pouco, um certo número de coisas, mas começa a chegar a Sim. um ponto que esse aqui já é muito distante pra mim. Que é o tempo, né? O tempo. Eu olho assim, eu olho pra programação, aí eu fico assim. Isso que parece um absurdo. Tá longe demais. Mas o 3D pra mim no começo eu também falava, né? Infelizmente eu não tenho físico pra isso, sabe? Não tenho. Mas eu fui insistindo ali. E aí sabe, tem que ter noção do que você gosta também, sabe? Isso era meio difícil pra mim. Eu queria gostar de tudo. Aí tem coisa que hoje eu falo, não, isso aqui eu não gosto mesmo, não gosto de programação. Acho foda. Quem faz, acho mais foda ainda. Mas não vou querer aprender agora. Uma coisinha ou outra. E eu gosto de brincar, eu gosto de entender os termos, eu gosto de assistir vídeos sobre, sabe? Eu fico todo. Mas é que você disse, o tempo nosso é muito limitado. E se a gente fica o Sim, tempo inteiro olhando pra tudo, a gente não aprende nada. sim, a gente não foca. Eu me identifico com o que você está falando, porque, por exemplo, eu percebi que eu achava legal entender também algumas coisas mais técnicas e teve uma época que eu gostava de administrar servidor no Discord e essas coisas, sabe? E Aham. você tem que entender bot, você tem que entender sobre fazer integração, essas coisinhas assim eu até que me interessava. Só que aí, pra minha sorte, eu casei com um programador. Ah, que legal! Então, Meu esse Deus! lado ele faz, entendeu? Aí meio que a gente se Queria complementa, programar esse assim. negócio aqui pra mim, querido. Nossa.
Ele é o lado lógico da relação, o lado da matemática, Ah, da programação. que legal isso, que legal, nossa. Eu vi que tinha um post lá falando que vocês estavam planejando fazer um estúdio, né, de games, É, a alguma coisa assim. gente, sim, a gente Correto? tentou, só Aham. que ficou parado. Mas até que a gente conseguiu fazer um pequeno protótipo, assim. Eu adoro começar projetos. Terminar nem tanto, mas começar é uma É, delícia, né, gente? sim, E é legal, a gente aprende muita coisa fazendo, né? Mesmo que pare no meio, nossa, a gente sim. aprende coisa pra caramba. Eu tô pra fazer coisa com games esse ano também. Tô conversando aí com os dev aí. Mas é Pra... projeto seu mesmo? Tipo, vocês vão tentar fazer um. Sério? Que É, legal. é bem assim, tipo de objetivo inicial é ter um demo jogável só pra produzir conteúdo, fazer portfólio, treinar coisas e dar dinheiro pra desenvolvedores. E É. eu vou tirar do meu bolso pra pagar desenvolvedor pra fazer, sabe? Então eu tô pensando bem nessa assim de Você tá bem virando um empreendedor, assim, padrão, né? Tá montando empresa de é, jogo. eu tô pensando assim, eu tô pensando no 0 a 0, sabe? Se eu paguei o cara e o conteúdo foi legal, o público gostou e as coisas deu certo, pra mim, nossa, pra mim já deu super certo. Aí eu fico nessa, ok. Se der, eu ainda vou chegar nesse lugar de fazer o passo de tentar virar um canal que, além de lançar curso, também lança produto de entretenimento de verdade, que as pessoas também consumem e gostem, sabe? Esse é uma visão futura, assim, que eu tenho, que eu ainda não consegui implementar, porque eu nunca criei um produto, eu não tenho obras, assim, sabe? Isso é Ah, um não. negócio que depois de um tempo Produto você começou. já criou. Você criou É, um curso. Isso é um produto. sim, sim. Mas eu queria de entretenimento, eu queria ter um Aham. gibi lançado, um jogo feito, um treco, coisa assim, uma animação de barará. E eu falei, nossa, eu não tenho nada disso, porque, lógico, dá um trabalho do cão fazer qualquer uma dessas É, coisas. dá bastante E, trabalho. nossa, não é sem querer, né? Assim, tipo, tropou aqui um quadrinho, né? Mas tô conversando muita coisa e é uma coisa que eu tô querendo muito fazer, assim, mais pra frente. Da 23 pra frente, praticamente, né? Porque esse ano já tá uma loucura. Mas é de fazer mais coisas assim. Ah, tô vendo o Cara, povo aí, ó. O é. povo já tá mandando portfólio aqui. Já, né? Manda Cadê? portfólio Deixa aí, eu ver. gente. O game do Dolinho, modinho. É esse mesmo. Deixa eu ler aqui os É. chat. Eu tava só prestando atenção. Guizinho Minecraft. Paintball Ah, é, do cortar. Windows. Ai, Não, ai, então, ai. o que eu tava falando é. Vamos até puxar um pouco disso. Como é que foi, assim, o seu preparo para construir o portfólio que você tem hoje? Porque as ilustrações as suas são ótimas, assim. Eu parei um tempo pra olhar, né? Eu, caramba. E você é muito cuidadoso. Eu vi que você tem um projeto seu que você foi lá, usou 3D, botou cada partezinha separadinha, depois mostrou tudo junto na cena. Achei muito legal aquilo. Obrigado, nossa. É, eu tenho feito mais desse processo de tentar de entender que o portfólio ele não é só uma galeria histórica de registros do que coisas que eu fiz, sabe? E eu levava muito assim. E eu passei a pensar no portfólio como uma peça de comunicação que tem o objetivo de convencimento de um potencial contratante de me chamar para fazer alguma coisa, sabe? O portfólio hoje eu vejo como é um cardápio de restaurante, é uma peça de propaganda, sabe? E aí E aí travou. Gente do céu. Peraí. passou aqui um avião, atrapalhou meu Wi-Fi. Mentira, não sei o que aconteceu. Mas cardápio, eu parei no cardápio. Ai, ai. Então, deixa eu continuar, mas era essa ideia de portfólio com propósito, né? Com Aham, intenção. isso. E, e aí eu tive que. Chegou um momento ali, acho que tarde do ano passado, que eu peguei e falei: deixa eu tirar tudo isso que eu tenho aqui hoje, que são coisas que eu fiz e elas existem, sabe? E aí eu falei: vou tentar construir um portfólio agora que tem um propósito, que é mostrar um um nível de arte mais complexo, pegar projetos que sejam maiores, que eu preciso desenvolver eles com mais tempo, sabe? E, e aí começou a
Oh, não. Foi muito diferente. Voltou. Ai, nossa, já tava. Voltou, Travou de novo. Não, voltou. consegui. Ah, tá tranquilo. Ah, ok. Eu sei que se eu ficar parado o suficiente, dá a impressão que eu travei. Ou o pessoal fala isso. Mas Mas aí você começou a planejar e como é que foi assim? Como que você chegou à conclusão? Porque a gente chega num ponto que a gente olha para outros portfólios e a gente escolhe, tá? É isso aqui que eu meio que quero, mas Aham. nas nossas primeiras tentativas a gente não consegue meio que atingir isso. Como que foi assim o seu Não processo para consegue. definir um caminho? Olha, foi muito mesmo. No início, eu tive essa bênção de não ter objetivo nenhum. Então eu aprendi a desenhar por aprender e eu tava me desenvolvendo pra desenvolver. E lógico, tudo virava conteúdo também de novo no canal ali, né? E eu pegava o que dava pra pegar. Eu acho engraçado que desde o começo, né, eu tô trabalhando com arte. Desde 2013 eu trabalho com, seja fazendo concept pra mascote, na época que eu trabalhei na mascoteria lá, que 6 meses, um pouco mais de 6 meses, só fazendo conceito pra personagem, sabe? Era conceito pra um time de 3D. Então eu lidei com muita coisa legal ali, foi super interessante. Só que era aquela demanda daquele jeito, sabe? Então acho que o mais pra frente, quando eu vi que eu tava. E é engraçado que o pessoal fala, né? Quando eu sei que eu tô pronto pra isso ou pra aquilo, né? Eu também olhei assim e falei, não sei, mas eu olhava pra tudo e eu sabia que, assim, tem muita gente que já faz isso mais certinho. Eu era muito desorganizado nesse sentido. Então, o poder trabalhar em um projeto num período bem longo e fazer ele ficar realmente parrudo foi o que mudou, assim, sabe, pra mim. Foi o. Mas Travou. outra coisa, Vi, que eu tava pensando aqui agora, o ArtStation mal acostuma a turma, eu acho. Porque no ArtStation tem. Assim, o pessoal que conhece mais o Behance e a galera que mexe com editorial, design, publicidade, lá os projetos de portfólio eles têm uma cara muito diferente, né? Eles têm. Até pela estrutura do próprio site, né? Ele tem tipo a introduçãozinha, aí tem um textinho, aí tem o produto finalizado. Ah, ficou assim. Ai, amigo, nossa, mas um ponto. O ponto era que no Behance o povo tem muito mais estrutura e tem muito mais estratégia na hora de selecionar o que vai estar ali dentro, o que não vai estar, né? Aham. E o Behance a gente tá mal acostumado, porque na home só tem o povo que é muito assim, mas muito bom demais da conta, sabe? Que é bom, bom até de doer. E aí, O eu sinto Behance e o que. ArtStation também, né? Ah, é. E parece que assim, a estrutura e organização do portfólio, de um projeto de portfólio, eu sinto que é o negócio de se vestir bem e tomar banho antes de uma entrevista de emprego, sabe? São coisas que você usa na estrutura, que você usa por fora, mas que ajuda na comunicação ali no final das contas, sabe? E aí eu vejo muita gente que tem tipo, capacidade de pintura, vamos dizer assim, bruta, ou de conhecimento de 3D, assim, suficiente para fazer muita coisa legal. Só que na hora de construir projeto para o portfólio, para demonstrar essas habilidades, falta entender o que o povo do outro lado tá querendo, o que a galera do outro lado tá buscando, né? É muito recorrente ver gente que quer trampar com jogo, e que o portfólio, assim, tem uns retratos. Ai, ai. Agora você tá proibido de falar a palavra com B. Use Com outra, B. por favor. Aquela outra plataforma lá com B. Mas eu acho que o ponto era o quê? Às vezes, uma organizaçãozinha de páginas iguais, assim, no portfólio, de coisinha, eu sinto que dá um charminho extra que o povo repara, viu? Os recrutadores reparam, de vez em quando. É o. É aquele charminho, que charminho. Era isso. Acabou. Consegui virar a frase. Ai, ai.
Nossa, tinha que ter uma sonoplasta. Como é que é o nome que você coloca um sonzinho de efeito? Soundboard ali. É, tô sentindo falta disso. Epa! É, Meu Deus. Soundboard com som do ratinho. sim. Um dia eu terei. Tem amigo que tem. Uso o tempo inteiro. Ai, velho. Tá. Ai, ai. Deixa eu até pensar aqui, que eu até me sumi na minha mente. É, então, aí qual foi as suas inspirações, assim, depois que você finalmente se encontrou, porque você começou a meio que desenhar naturalmente, foi indo meio que naturalmente, o que que te inspirou, assim? Quem que você olhou e falou, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, é isso que eu quero fazer? Porque eu olho pro seu trabalho e eu vejo um objetivo nele. Por mais que tenha sido mais Aham. natural, eu consigo olhar e ver que você tem um objetivo claro. Foi. Então, esse portfólio agora, ele tem muito essa cara de assim, ó, eu quero que empresas grandes de jogo gringo repare que eu consigo produzir, nem que seja minimamente, coisas que se adequam à qualidade e à estética daquelas franquias ali, sabe? Uhum, Então, e é engraçado que é um estilo que ficou assim. Eu sinto que é- e isso aí é uma coisa engraçada, porque enquanto a gente vai se preparando para entrar num mercado, né, a gente leva anos para aprender a fazer as coisas do jeito que a gente queria, né? Só que quando a gente chega naquele ponto, as empresas estão em outro, né? Então parece que você está uhum, correndo atrás e eles estão correndo na frente, né? sim. Então eu lembro que em algum momento talvez a arte do League of Legends, a arte da Blizzard hoje também é uma que me inspira assim também, serviu como ponto de partida assim, pô, tem que chegar nessa pegada aqui. É, Só que aí, quando eu fui ver as coisas do LoL já não pareciam com mais nada do que eu via na época, sabe? Aí eu Uhum. fiquei assim, falei, putz, grila. Mas conhecer os artistas também que eram brasileiros e que estavam trabalhando com esse tipo de coisa que deu aquele gás também, né? Mike Azevedo, o tal do o Marco Álvares também, né? Todo mundo lá do Mar Studio, a Gisele Almeida, a Sula, né? Que Uhum. também maravilhosa, né? Também aqui de fazer live, de estar Sim. conversando com a turma. E foi assim, ó, o Zanquetin, foi quando eu vi essas pessoas, eu falei, os caras existem, eles estão aqui, sabe? Mas Uhum. eu, mas eu, tipo assim, eu tava aprendendo a desenhar, eu tava fazendo minhas coisas, tava pegando meus jobs, tava pegando meus freela, tava fazendo coisas aqui também, mas ainda, ainda era muito difícil botar na minha cabeça que, peraí, não, se eu arregaçar as mangas mesmo, dá pra tentar é, chegar ali naquele lugarzinho, sabe? Naquele lugarzinho maravilhoso que é aquele ali, que lógico, uma coisa que sempre acontece, eu acho que é isso de a gente sonha, sonha, sonha com uma posição profissional, aí a gente chega nela e é um trabalho, e tem que trabalhar, É, né? E aí a gente a trabalha. gente chega, né? Ah, tá. Me identifico. Nossa, como eu me Não é? identifico. Pois é. É por isso que é perigoso, eu acho, a ideia do sonho artístico ser super relacionado só sei lá, com um patamar profissional, alguma coisa assim, porque Sim. essa recompensa se esgota muito rápido, né? Quando a gente vê, você já tá aí agora. E aí, eu não, é o Naruto quando vira Hokage, né? O cachorro quando chega no carro, faz o que agora? Não, agora é só trampar e fazer as coisas, e fazer mais, tentar melhorar e tal, não sei o quê. Ah, igual antes? Igual antes, só que isso aqui tá diferente. Aí, ok. Então, eu, Sim. eu também quero muito. é, eu preciso muito digerir essas coisas também, porque tem coisa muito legal acontecendo e, e é legal só, sabe? Não é. Cara, eu entendo totalmente, assim, o que você tá falando. É, eu pensava. Eu tinha uma vontade de trabalhar em alguma empresa grande, mas depois de um tempo eu percebi que essa minha vontade era mais pelo status de você estar numa empresa grande do que necessariamente o que eu queria, sabe? Aham, sim. A gente Então, entende isso como um critério de sucesso e a exatamente. gente quer ser alguém na vida, então a gente mira nisso, né?
Só que aí depois de um tempo eu fiquei, cara, o que que eu gosto, né? Então foi quando eu comecei a explorar a escultura, né? E porque antes eu ficava assim, quero, sei lá, trabalhar com Magic, alguma coisa assim. Só que eu já não tava, eu já tava saturando um pouco de ilustração e eu tava sentindo isso, né? E eu tava buscando alguma coisa ali que eu com certeza não ia querer levar pra frente, né? Porque eu vivia olhando pros meus colegas do 3D, sabe? Eu chega no momento que eu tava Tô acompanhando mais ligado. 3D, assim, né? Eu tipo, caramba, eu só olho o artista 3D, sabe? Aí eu comecei a explorar, né? Vou esculpir, vou fazer isso. E aí comecei a fazer isso e meio que eu me encontrei. E aí meio que foi uma sensação de que isso eu escolhi. Porque o que acontece? Quando a gente desenha, a gente vai evoluindo, evoluindo, e quando a gente chega numa fase que começa a trabalhar, a gente, é isso que eu sei fazer, eu vou trabalhar com isso. Não tem aquela decisão profissional por trás, né? Então É. eu senti que o 3 dele foi assim, foi uma decisão profissional que eu fiz e que me agregou muito, porque eu percebi que eu me encontrei, assim. Mas ainda assim, é um trabalho, mas ainda assim é o que eu me sinto mais confortável. Se ele é prazeroso para você executar mais do que outra coisa, então é isso que tem que ser mesmo, sabe? A gente tem que escolher pensando nisso também. Tem gente que chega nesse ponto de estabelece um objetivo de vida, de recompensa, de valor pessoal, né? Se eu conseguir esse objetivo, eu vou ter valor como pessoa. E Sim, aí você faz de tudo para chegar lá e você odeia o seu dia a dia. E aí você fica. Então é muito importante essa jornada também ser uma de se encontrar. E que legal que você conseguiu achar no 3D aí um cantinho maneiro para fazer coisas e para explorar, porque é muito gostoso quando a gente encontra também. E eu sim. tô, eu tô vendo que games para mim é um lugar que eu olhava meio assim, mas eu quero fuçar aqui, sabe? Tem coisa aqui que eu gosto. E só que o cenário todo, né, ele quanto mais notícias sobre jogos no geral eu consumo, mais pessimista fica a minha visão no geral sobre tanto o mercado quanto os produtos, sabe? Eu fiquei, nossa, acho que era mais fácil só ficar mirando na nostalgia, sabe? Mas é interessante, porque a gente vê que tudo isso que a gente faz, né, tá dentro de um contexto maior. E não travou até agora. Google Meets ganhou. Gente, vou até comemorar aqui. Tinha que ter Eu acho sido que o o meu Google mundo, Meets hein? desde o começo. Meu mundo tá precisando de um descanso.